Deixa eu te explicar uma coisa. Sua fase não define você. O que define você é aquilo que Deus falou a seu respeito. Presta bem atenção. O que eu faria para prosperar em 2025? O que eu percebi? As pessoas, elas não sabem o que é prosperar. Elas não acreditam na prosperidade. Criam muitas coisas contra isso. E você está diante de mais um ciclo. Nós temos quantos ciclos na vida? Alguém sabe? 120. 120 ciclos e acaba. Cada bateria de carro tem um tanto de autonomia, que é um tanto de ciclo de carregamento. Existe isso no carregamento do celular, existe isso no carregamento de bateria de qualquer equipamento que tenha bateria. Tudo tem uma autonomia. Não sei se você sabe também, seu coração tem um ciclo de 3,5 trilhões de batidas. Sabia disso também ou não? Quando essa máquina chega em 3,5 trilhões de batidas, ela desliga. As baterias, quando chega no último ciclo, desliga. Significa que toda a criação tem um ciclo. E nós temos 120 na verdade. Como conta a primeira, nós temos 120 viradas de ano. 120. Significa 120 anos. Quando fala virada de ano, como já passou muito, você pensa assim, nossa, mas só isso? É só isso. Depois que passa, foi só uma história. Mas aí, o que me deixa intrigado é porque que a maioria das pessoas vem na Terra, tem a mesma oportunidade. Aí você fala, não tem, porque eu não nasci filho de sheik, eu não nasci na casa do fulano. Você tem a mesma oportunidade, a Terra é a mesma, você respira igualzinho, 37 trilhões de células, 86 bilhões de neurônios, uma vida de desafio, de aprendizagem, de transbordo, você tem as mesmas oportunidades de todo mundo. Não importa de onde você saiu, está importando o quê? É para onde você vai e quantas pessoas você vai transformar no meio do caminho. Se você falar assim, cara, eu quero dar uma virada na minha vida, eu vou te mostrar casos, me cobre daqui a pouco, casos de pessoas que vocês vão ficar assustados. Gente que estava em situação pior que a sua, hoje a maioria tudo multimilionário é o mais pobre, bilionário é normal. Aí você fala, mas por que isso aconteceu? É muito simples, isso tudo aconteceu por um único motivo, a pessoa teve uma virada na vida dela. Essa virada na vida vai ter alguns prejuízos imediatos. Por que eu estou falando para você que você vai ter uma virada? Escreve assim, eu vou tomar uma virada na minha vida. Eu não sei explicar qual que é o motivo que 68% dos brasileiros agora, numa pesquisa da Febraban, disseram o seguinte, que eles acreditam que tudo vai melhorar ano que vem. Deixa eu explicar o que é ano que vem. Olha para o relógio, quem está com o relógio aí? Pensa esse ponteiro girando. Quer ver? Hoje é dia 27, 28, 29, 30, 31. Pense esse ponteiro girando, o de hora, 8 vezes. Um giro inteiro. São 12 horas repetidas por dia, dá 2. Vezes 4, 8. Olha para o relógio, todo mundo. Você que está em casa também, olha todo mundo para o relógio. E pensa 8 vezes o relógio zerando. Às 12 horas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, ano novo! Todo mundo na salva de palmas. Ai. Uau! Uau! O relógio girou 8 vezes. E essas 12 horas. Um ano é novo. O que mudou? Me explica. O que 8 giradas de um relógio pode falar que mudou a vida de alguém? Relógio. Aí você vai, certeza, virou o ano, você fala, nossa, agora vai ser tudo diferente. Mas o quê? Tomar uma virada na vida vai fazer com que você tome um prejuízo no começo. Prejuízo de quê, Marçal? Às vezes vai ter que desconectar de pessoas e vai ter que conectar com outras. Eu vou te explicar como que funciona a leitura de um ser humano. Mas primeiro eu tenho que te provar uma coisa. Eu sei que você fala, mas se eu fosse filho de rico, talvez ia ser melhor a minha vida. Posso te falar? Às vezes ser filho de alguém muito rico pode fazer você ser um inútil na vida. Tem gente que nasceu na família rica e não tem utilidade nenhuma. A única coisa que ele tem é dinheiro. E você fala, é a única coisa que eu quero. Pois é, a única coisa que a pessoa não está nem aí, porque ela tem abundância. Por que a gente tem problemas em ficar olhando para a vida dos outros e desejar essa vida dos outros? Porque a vida dos outros parece melhor que a nossa. Porque ela tem abundância, aquilo que falta em mim. Não é muito melhor você olhar para a pessoa e falar, o que ela fez para fazer isso?
Até hoje eu continuo crescendo. Vou falar rasgado a palavra, tá? Porque aí você não precisa ficar com vergonha, nem medo, nem inventar outra conversa. Eu cresço copiando os outros. Como que faz para copiar os outros? Só que eu tenho um ecossistema tão forte que eu copio as pessoas que estão dentro do meu ecossistema hoje. Só que eu bato na reunião com todo mundo. Vocês têm que copiar o fulano agora está pegando um caminho mais rápido. Olha para aquele ali, copia. Não, é feio demais copiar. Então tá, traz alguma coisa original aí, que foi você que criou. Deus criou todas as coisas até o 7º dia e não precisa ninguém criar mais nada, porque ninguém dá conta de criar. Você dá conta de sintetizar ou dá conta de adaptar a sua realidade. Agora, criar, você tem certeza. Eu sei que tem doutrinas em metafísica que pessoas falam assim, fulano é co-criador. Eu sei que eu vou chatear um monte de gente falando isso, mas eu nunca vi isso. Deus não tem sociedade na criação. Ele criou tudo sozinho. E Deus não quer a sua opinião, senão Ele colocava você no primeiro dia da criação, no segundo, no terceiro, no quarto. Ou no quinto. Imagina Deus, no primeiro dia, você falando assim, ai, para que esse tanto de água? E no quarto dia, tem como diminuir um pouco o sol? Não, põe o sol, a terra mais distante. Não, essa terra está girando rápido, vamos mais devagar, Deus, para que ir tão rápido? Certeza que você ia mandar uma dessa, sim ou não? Mas para que chover desse tanto? E você ia ficar sempre enchendo o saco, porque nunca está bom, né? Deixa eu te falar, aceita a natureza como ela é, que você vai prosperar sobremaneira. Aí o que a gente tem que fazer? Nós vamos fazer com que o nosso cérebro entenda que prosperar é uma coisa simples. Porque para algumas pessoas é simples e para outras pessoas é altamente problemático fazer isso. Tem muita gente que é como se fosse o fim do mundo. Tem gente aqui que está me ouvindo, que ganha dinheiro, só que o dinheiro vai embora, sim ou não? É porque você não tem um dom. Aí você fala, qual o dom? O dom de gestão. Você acha que a pessoa nasce com esse dom? Claro que nasce, todo mundo nasce. Todo dom é nato, só que a maioria não escavou. Tudo o que você precisa já existe. Fala com a boquinha assim, ó, tudo que eu preciso já existe. Agora, qual que é a dificuldade? A dificuldade, se eu quiser, eu deito aqui no chão para te provar. Todo mundo precisa aprender a andar, sim ou não? Sabe o que eu piro em Deus? Eu piro. É que Ele é todo poderoso, criou todas as coisas, mas Ele não fez nunca um ser humano nascer e sair andando. Ele nunca fez um ser humano sair falando. Aí você fala, fez sim, fez o Adão. O Adão ele já fez adulto, perfeito, pleno em todos os caminhos. Fora a edição número 1, todas as outras foi desse jeito. Quando você vem do ventre de uma mulher, você precisa cumprir a natureza daquilo. Mas como o ponto zero da criação foi mexer no barro, e alguém dá um sopro de vida naquele barro, feito com as próprias mãos, ali começou já na plenitude. Só Adão e Eva começaram na plenitude. Todos os outros têm que desenvolver, treinar, quebrar cara, configurar o cérebro. Deixa eu te explicar uma coisa. Se você, quando saiu de dentro da nave mãe, que é o útero da sua mãe, você já ficou chateado que você teve que respirar sozinho. Você não lembra disso, mas você sabe que é assim, certo? Para que chorar, neném? Mamãe está perto. Não quero saber, está doendo. Respirar dói. Aí dói. O dente vai crescer, está doendo. Respirar está doendo. A primeira queda está doendo. E a fome, que você nunca sentiu? Bebês no ventre não sentem fome. Só que aí eles saem, eles têm que aprender a comunicar com a mãe. Seu primeiro ato de comunicação foi avisar. Mãe, eu estou com fome. Mas como você não sabia falar, o que você tinha que fazer? Tinha que chorar. E aí está o grande detalhe. O que você precisa? Você precisa de continuar configurando o seu cérebro para governar. Só que aí alguém pegou o seu cérebro e fez o quê? Treinou ele para ter só um emprego, ou passar numa faculdade, ter um diploma e falar, agora pode tampar o caixão e enterrar ele. Por que você não continua desenvolvendo? Essa é da onde você veio, o que interessa é a configuração do seu cérebro. Se ela nunca parar na vida, esse cara que me ensinou muito, eu sou confrade dele, é meu amigo. Eu não fui engraxate. Esse cara aqui, ó, Luan Santana. Quem já foi no show do Luan Santana? Levanta a mão. Trembão, ficou lá até 6 horas da manhã. Luan Santana era telefonista de uma rádio gospel. Alô, paz do Senhor! Luan Santana. O que aconteceu com o Luan Santana, gente? Ele foi configurando a mente dele até virar esse Luan conhecido por milhões de pessoas. Mas ele era o que mesmo, a função dele? Telefonista. Olha que belezinha. Ivete Sangalo trabalhou como vendedora de marmita. Vocês sabiam disso ou não? Poxa, mano. Ivete Sangalo trabalhou como vendedora de marmita. Você pensa, poxa, mas é para poucos. Eu posso ficar aqui 100 anos falando de todo mundo, do mundo inteiro. Você está por fora.
Olha essa pessoa aqui, Luísa Brunet, foi empregada doméstica. O Tiago Nigro foi garçom do Outback. Fala assim com a boquinha. Eu tenho jeito. Eu preciso configurar a minha mente no modo prosperidade. Ah, mas peraí, o que é prosperar? Fala assim, ó, prosperar é romper. Ah, mas é tão bom aqui no Outback, mas é tão bom entregando marmita. Até o rei Davi era entregador de marmita. Deixa eu te explicar uma coisa. Sua fase não define você. O que define você é aquilo que Deus falou a seu respeito. E Ele falou que você é forte, corajoso, falou que você é filho, falou que você governa a terra, Ele falou que você é a imagem e semelhança dEle. Eu acho que você tinha que cair na real. E você não está exercendo nada do que Ele falou. Mas a gente está numa briga aí do capitalismo, tem chance para poucos. Deixa eu te falar, quem determina a sua chance é você. O que Deus já falou está escrito. Agora a sua chance é igual jogar. Quer jogar mais uma vez? Ah, eu perdi o jogo. Começa de novo. Aí você pega o Jim Carrey. Foi faxineiro, mano. Não sei se vocês sabem, mas quando eu era criança, meu sonho era ser o Jim Carrey. Eu já falei isso alguma vez? Vocês sabem disso? Eu era extremamente fã do Jim Carrey. Eu queria ser o Ace Ventura, o Máscara. Eu achava aquilo assim fabulosíssimo. O jeito dele, eu nunca vi ninguém engraçado em Hollywood igual o Jim Carrey, apaixonado. Ali eu fui fã. Aí depois que eu descobri que era faxineiro, aí que eu pirei. Sabe por quê? É engraçado que a gente que é ex-pobre, quando olha para alguém que é filho de rico, a gente não respeita a riqueza do cara. Quando você é ex-pobre, você não valoriza isso quando vem de uma pessoa que veio de uma família sem ter lutado por aquilo. Deixa eu te falar, tanto fez, tanto faz. A riqueza é do mesmo jeito, para quem é ex-pobre, para quem é rico, para quem é super rico. A riqueza tem a ver com gestão, não tem a ver com de onde você saiu. Eu vou te contar um negócio chamado consciência. O que é consciência? Se a sua consciência começar a entrar em expansão, ela é obrigada a ter que trabalhar mais. Não sei se você sabe, um cérebro em expansão, ele trabalha dormindo. Tem problemas que eu não consigo resolver acordado, eu vou deitar, eu mentalizo e peço a solução. Aí você fala, você pede para Deus? É claro. Eu peço para Deus e os meus neurônios falam, deixa comigo. Eu acordo no outro dia, tem saídas da minha cabeça. Porque meu cérebro ele tem 86 bilhões de neurônios, eu posso dormir em paz, que ele ainda está trabalhando. Não desliga. Ele pode entrar no sono profundo, no sono REM, que eu conheço demais, sou estudioso do sono. Mas ele dá conta de resolver os negócios dormindo. Engraçado que na Bíblia fala assim, ó, aqueles que amam a Deus, Deus dá enquanto as pessoas estão fazendo o quê? Enquanto dormem. Então, olha lá para o Flávio Augusto, foi vendedor de curso de inglês, da empresa dos outros, sem falar inglês. Aí às vezes as pessoas falam, mas eu não posso, porque eu não sou isso, eu não sou aquilo. Você não precisa ser nada não, filho, só precisa ser trabalhador. Você precisa ser trabalhador ao ponto de não querer trabalhar mais. Eu sei que é ofensivo para algumas pessoas, porque é o nível de mentalidade, de sintonia delas, elas não conseguem entender o que eu estou falando. Mas eu amei ser trabalhador. Trabalhador mesmo, sabe assim, cumprir hora, aquela coisa. Eu amei. Amei. Só que na hora que eu comecei a odiar, eu falei assim, eu tenho que arrumar isso para os outros. Entenderam a piada ou não? Não entenderam? Seja tão bom numa coisa que você não precisa mais fazer ela. Quando você entender isso, acabou, você vai prosperar mais rápido. Tem gente que não é bom, não fica bom nunca numa coisa. E é por isso que tem que ficar uma vida inteira naquilo. Seja tão bom como filho, até o ponto de você falar assim, agora eu quero ser pai. Aí você deixa aquele cargo de filho, porque não dá para ocupar dois, tá? Tem gente que vive destruído na vida porque quer dois cargos ao mesmo tempo, que é o de filho e de pai. Não vira homem nunca. A mesma coisa a mulher, não vai virar mulher nunca. O que define o homem e a mulher não é a genitália. É amadurecer o cérebro, é virar de fase. Então, você olha para o Brad Pitt, foi entregador de pizza. Você olha para o Silvio Santos, foi camelô. Engraçado que todo mundo que nós estamos falando aqui, só por um milagre alguém dessa lista aqui não ficou bilionário. Talvez um ou dois, eu duvido, eu acho que todo mundo aqui chegou. A faturar bilhão é certeza. Você olha para a Beyoncé, trabalhou no salão de beleza. A Beyoncé, manicure. Não é possível, veio de manicure. Ajudava no salão de beleza? Essa aí é braba, uma das pessoas mais conhecidas do planeta Terra. Marcelo, sabe o que essas pessoas têm em comum? Olha lá, o Denzel Washington, era barbeiro. Está tendo umas experiências com Deus forte esses dias, né? Que vocês estão acompanhando, né? Pablo Marçal era atendente de call center. Época boa.
Dá um zoom out aí das imagens. Olha todas essas pessoas. Você acha que essas pessoas têm sorte? Fala a verdade. Assume. Não, essas pessoas têm sorte. Fala. Fala assim, ó. A pessoa tem sorte. A Beyoncé tem sorte. O Flávio Augusto tem sorte. O Brad Pitt tem sorte. O Denzel Washington. O Pablo tem sorte. O Silvio Santos é pura sorte, né? Ele foi do nada comprar um canal de televisão com sorte. Como que paga? Como que paga? Como que Thiago sai de garçom? Como que Luísa? A Luísa, ela já teve um patrimônio bilionário também, que ela foi casada com o Eike Batista, se eu não estiver enganado, né? Janguier, pura sorte. Foi engraxando o sapato que o cara falou: vou te dar um cheque aqui para você, de 1 bilhão. Fala com a boca mais uma vez assim: a minha fase não me define. Você olhar no espelho também não define quem você é. Isso é só uma fase. O espelho não define sua identidade, define a sua fase. A sua alma é eterna, seu espírito é eterno, e esse corpo aí está em decomposição já. Isso é só uma fase. Sabe o que é interessante? Olha todo mundo para cá, olha com a alma para mim. Você compra uma casa e a escritura está no seu nome, aquilo nunca foi seu e nunca vai ser. Você só comprou os últimos dias daquela casa enquanto você está vivo. Porque quando você morrer, vai ficar provado que nunca foi seu. Seu carro que você comprou pode estar quitado, nunca foi seu. Você também pagou para ele estar enquanto você estiver aí, ou até quando você enjoar dele. Mas engraçado é que tem gente agora matando outra pessoa por amor, achando que aquela pessoa é dela. Mas até uma circunstância, uma doença ou a morte, aquilo vai ficar provado que nunca foi seu. Mas o corpo é meu. Seu corpo é um adubo, barrinho falante. Sabe o que significa isso? Nem o corpo que você chama de seu é seu. Você pegou do esterco, quer dizer, você pegou do barro, daqui uns dias vai virar esterco. Até isso a terra vai cobrar de volta. Mas o espírito é meu. Não, o espírito é de Deus. Foi ele que introjetou isso aí no corpo. Resumo. Por que a gente briga por tanta idiotice? Por que a gente vive com medo? A maior parte de vocês não prosperaram, não é por falta de sorte, porque está viva uma sorte. Eu fiquei chocado, porque a gente foi enganado aí pela pseudociência, a vida inteira, que era o mais forte dos espermatozoides que conseguia vingar e vir aqui na Terra, né? Foi descoberto agora há poucos dias que isso não é verdade. Que o segredo não está no mais forte, é o óvulo que escolhe. Então, quando a Bíblia fala há milhares de anos que desde o ventre da sua mãe você foi escolhido, selecionado. Espera aí, então nós estamos relacionando os escolhidos contra os mais fortes? Não são os mais fortes que sobrevivem, são os que se adaptam. E os escolhidos, eles têm um negócio chamado adaptabilidade. Eles conseguem se adaptar porque eles sabem que de qualquer jeito o negócio vai acontecer. Então vamos lá. Por que eu estou falando para vocês sobre virada? Vamos lá. Da onde eu vim e as pequenas viradas que quando foram acontecendo não parecia nada impressionante. Mas hoje eu vejo que foi impressionante. Eu lembro, meu pai é funcionário público, foi aposentado como funcionário público. Minha mãe é faxineira. Estudei minha vida inteira em escola pública. Talvez a gente teve um ingresso de 2 ou 3 vezes em escola particular. Talvez eu tenha estudado em 13 escolas e morado em 18 casas diferentes, até onde eu contei. Marcelo, por que você está contando isso? Porque é o seguinte, o sonho do meu pai era que eu fosse funcionário público. Hoje 12,6 milhões de pessoas no Brasil são funcionárias do governo em uma das 3 esferas. 54 até 56 milhões de pessoas no Brasil hoje estão dependendo do Bolsa Família. 53 milhões são dependentes de alguma forma abaixo dos 18 anos de idade. 43 milhões de pessoas aproximadamente são empreendedores ou trabalhadores fichados. E aí você soma isso aí tudinho, vai dar uns 203 milhões de pessoas. O que eu quero te mostrar com isso? Eu tinha uma energia, um foco, um treino mental, um ambiente. Toda a sorte que foi lançada sobre mim era para eu comprar uma apostila, que meu pai ficava insistindo: compra uma apostila, você precisa ser funcionário do Banco do Brasil. Isso aqui, aquela coisa. E eu falava: eu não quero esse negócio. Com 12 anos de idade, que é quase a idade do meu filho mais velho, eu acho um livro. Esse livro, exatamente, lançamento dele no Brasil, Robert Kiyosaki, o nome do cara. Eu sou despertado por um livro. Esse livro se chama Pai Rico, Pai Pobre. Quando eu leio esse livro, gostava de ler demais. O livro mostra a figura de um pai pobre, que é uma mentalidade de estabilidade,
e o pai rico. E para piorar, eu estou com um amigo, a gente convivendo junto, eu olho para esse amigo meu tem um padrasto que configura como pai rico, e eu vi meu pai, né, como aquele outro pai da estabilidade que quer passar isso para o outro. Você tem que ser isso, tem que ser isso. E aquilo me incomodava. Certa vez, já depois de alguns anos, eu lembro que eu estava com um amigo, a gente acabou batendo no carro dele, e a gente estava lá fazendo a lanternagem, estudando lá no KD, no Yahoo, como fazer isso. A gente pegou, comprou massa plástica, lixou, voltou no martelinho, arrumando o carro do cara. Aí o padrasto dele, o nome do cara era Sidney. O Sidney foi assistir a gente todo orgulhoso. Olha aqui, nós damos conta de arrumar o carro. Lixando o carro. Pim, 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 pim. Aí olha aqui, o tanto que nós somos fera, só querendo uma aprovação do cara. Aí o cara vira e fala assim, esse não é um segredo não. Eu falei, será que esse cara é tão fera que ele sabe mexer com lataria, com lanternagem, com pintura? Aí ele falou assim, não tem dádiva nenhuma no que vocês estão fazendo. Vocês têm que aprender a crescer para pagar para pessoas boas fazer isso aí. Porque o que vocês estão fazendo vai ficar ruim. E o que vocês precisam fazer é ficar bom em outras coisas para pagar alguém que é bom nisso aí. Eu fiquei com muita raiva desse homem. Só que eu detectei nele o cara que eu vi no livro. O cara que tem a mentalidade do pai rico. Ali eu estava querendo uma aprovação do cara, e ele também. Ele, ao invés de dar parabéns para nós, destruiu a nossa alma. E a gente olha para aquela história e fica com raiva dele. Só que aí, engraçado, esse amigo meu, hoje ele tem empresas que faturam mais de 100 milhões de reais. Esse é amigo dessa história. E nós temos empresas aqui faturando bilhão já. Aquilo na hora foi o motivo de eu ficar com ódio dele. Só que só depois de muitos anos que eu fui entender. Cara, fique bom numa coisa para não depender dela. Eu nunca mais fiz aquele tipo de serviço. Porque eu fiquei com tanta raiva daquilo, mas a minha cabeça só muito tempo depois foi entender. Então, eu comecei ganhando um salário de 240 reais. Então, você que está assistindo, você fala assim, Marcelo, para mim não tem jeito. Para você é mais fácil, porque tem um monte de gente assistindo. É porque você não viu minhas primeiras lives. Nunca teve 0 pessoas, mas várias tinham 2 pessoas. Uma pessoa ficando calada e a outra me xingando. E a que me xingava era meu melhor amigo. E ele fica putaço quando ele ouve isso. Por que ele te xingava? Não é de maldade. Ele falava, você não é famoso, sai daí. Aí eu tinha que ficar dando aula. E ele quase me convenceu. Eu olhava, assistia aquilo e eu ficava vendo um comentário só dele e o outro em silêncio. O outro assim, o que está acontecendo? E eu, não, porque isso e aquilo. Aí eu via 2 pessoas e um mexendo o saco. Eu tendo que lidar com aquele amigo e assistir no outro caladinho. Eu falava, eu vou continuar pelo que está calado. E quando num sábado esse trem deu 15 pessoas. Não, eu vou confessar para vocês, eu pirei. Tem um vídeo, depois se puder achar o vídeo, não der para mostrar hoje, mostra amanhã um vídeo de eu falando 15 pessoas no sábado. Eu nunca esqueço daquele dia. Eu falei, cara, 15 pessoas parando aqui para me assistir. Fiquei maluco. Mas aí que está a grande verdade. Nunca foi sorte. Eu sei que vocês estão doidinhos para falar, foi Deus. Fala. Então Deus não gosta de você. Deixa eu te explicar uma coisa. Deus não tem preferidos. Deus tem um negócio chamado favor para aqueles que obedecem. Se você obedecer aquilo que Ele coloca no seu coração, vai mais rápido.